Olá, Conexão Futura está de volta. Há 25 anos, o seringueiro e ambientalista Chico Mendes foi assassinado em Chapuri, cidade que fica a aproximadamente 175 quilômetros de Rio Branco, capital do estado do Acre. Chico Mendes morreu por travar uma verdadeira batalha ideológica contra o desmatamento da Amazônia. De 1988 para cá, infelizmente, estamos acompanhando uma verdadeira devastação da floresta amazônica. Só para você ter uma noção, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de agosto de 2012 a julho de 2013, 5,8 mil quilômetros quadrados de floresta foram destruídos. Isso é o mesmo que desaparecer com 4 cidades de São Paulo. O aumento foi de 28% em relação ao mesmo período do ano anterior. Vamos discutir esse assunto a partir de agora. Para isso nós trouxemos o Paulo Barreto, que é pesquisador da Amazon, e também o Dalto Valeriano, que é coordenador do programa Amazônia. Você em casa, como sempre, é nosso convidado, é nossa convidada. Aproveite para tirar todas as suas dúvidas. Tem 3 formas de entrar em contato com a gente. Pelo nosso Facebook, pelo nosso Twitter ou ligando para a nossa produção no 0 Operadora 21 35 23 40 98. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Conexão Futura está no ar. Dalton, tudo bem? Tudo bom, tudo Boa certo. tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Paulo, obrigado pela sua vinda. Obrigado. Quero começar perguntando o seguinte: o que é o desmatamento? Paulo. Então, geralmente as pessoas desmatam porque elas querem produzir alguma coisa na área que estão desmatando. Na Amazônia, a maioria isso é destinado à pecuária, ou seja, eles vão plantar pasto. Mas tem gente que faz isso também para sinalizar que ele está ocupando aquela área. Existe uma floresta, que é uma terra pública, e o governo não tem controlado bem essas áreas. Alguém diz, bom, eu vou me apossar dessa área e ver o que acontece no futuro. Ele está especulando, ele pode vender no futuro ou também começar a produzir se melhorar a infraestrutura naquela região. A forma mais fácil dele sinalizar que ele está ocupando, que ele é dono daquela área, é plantar pasto, que é o jeito mais fácil de fazer isso no começo. Estados como Pará, Mato Grosso, com devastações gigantescas, ou inclusive o Acre, que também teve devastações. Ou seja, por que tem estados que há mais, Paulo, devastações e outros que há menos? Mas ainda assim há. Então, onde está acontecendo mais desmatamento são estados que têm um agronegócio mais forte, que tem uma vez que o preço de mercadoria agrícola aumentou nesse ano passado, você tem uma pressão maior para desmatar. Agora, essa pressão, ela depende também do que está acontecendo na floresta com as regras. Por exemplo, com o novo Código Florestal, ele anistiou parte do desmatamento antigo. Quem está lá no campo diz assim, opa, anistiaram parte do antigo, talvez a gente desmatando mais, daqui no futuro a gente vai conseguir uma nova anistia. Então, o Congresso mudou o Código Florestal e foi sancionado pela Presidência da República. Isso enfraquece a proteção. Outra coisa que aconteceu importante também foi a redução de algumas unidades de conservação na Amazônia. Uma unidade de conservação é, por exemplo, um parque nacional, uma floresta nacional, que são áreas que o governo cria especificamente para proteção. Para facilitar a construção de algumas hidrelétricas, o governo federal e também no governo de Rondônia, eles reduziram algumas unidades de conservação. Isso também enfraquece a proteção e quem está lá no campo sente essa mensagem. O governo está reduzindo proteção, a gente pode avançar e desmatar mais. Então tem essa combinação, de um lado, de pressão do mercado com afrouxamento de política pública que protegia a floresta. Essa combinação faz com que você tenha esse aumento do desmatamento. Eu quero saber se o governo federal está atento a esses desmatamentos, Paulo. O governo federal tem usado a fiscalização com esse sistema que o Dalton acabou de explicar. Tem um esforço de fiscalização no campo. De grana, quanto é que coloca? Eu não sei quanto cada ano o governo tem colocado, mas se você pensar em número de eventos que resultam em multas, nos últimos anos, entre 3 e 4 mil multas são aplicadas por crimes ambientais contra a floresta na Amazônia. É pouco? É pouco, não tanto esse volume que é aplicado, mas é muito baixo a arrecadação das multas. Então, os últimos estudos mostram que menos de 1% das multas são arrecadadas. Teve um tipo de ação que o governo fez, que foi muito mais efetiva, que foi chamada apreensão do boi pirata, ou seja, aquele gado que está sendo criado numa área que foi desmatada ilegalmente, inclusive dentro de unidade de conservação,
o governo fez algumas ações e prendeu esse gado, confiscou esse gado. E uma das mais eficazes, ele conseguiu vender rapidamente, fez um leilão desse gado. E o desmatamento caiu rapidamente após isso. Isso foi feito em 2009, que foi muito efetivo. Depois teve mais alguns eventos desse tipo. A outra coisa muito importante que o governo fez foi fazer o embargo de algumas áreas. Então, ele faz um mapa daquela área que foi desmatada ilegalmente. Essa informação está disponível na internet. E se uma empresa compra produtos oriundos dessas áreas, elas também estão sujeitas às penas. Esse é um tipo de mecanismo que é efetivo. As multas, elas não têm sido tão efetivas quanto elas poderiam, porque o governo arrecada pouco. Agora, não dá para pegar tudo, como tem sido feito, e aí tem muita gente que confia que vai ficar impune. Vamos voltar... Diga. Tem uma outra coisa que o governo não faz ainda, que poderia fazer com muito mais força, contra o especulador, que ele tem uma área grande e não está produzindo, é cobrar um imposto chamado Imposto Territorial Rural, que ele foi feito justamente para combater essa especulação. Se ele cobrasse isso, esse imposto, fica muito caro para a pessoa ficar especulando com uma área aberta durante vários anos, produzindo quase nada. Só que no Brasil, a cobrança desse imposto é muito baixa. O próprio técnico da Receita Federal apontou que foi coletado apenas 6% do valor desse imposto em 2002. Então é muito baixa a arrecadação. Paulo, para concluir, que a gente está com o tempo super estourado. Um outro benefício, um outro problema grande do desmatamento são as emissões dos gases do efeito estufa, né, que causam mudança climática. Nesses últimos anos, 1/3 das emissões foram por causa do desmatamento. Obrigado. 1/3 das emissões do Brasil. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Se sintam sempre em casa aqui no canal Futura. Obrigado.